Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos agora ao vivo, diretamente aqui dos estúdios improvisados da Stand With Us Brasil, ao vivo pelo Facebook e da minha página pessoal, André Laisch, que será brevemente pela equipe do Stand With Us compartilhada também pela página do Stand With Us Brasil e ao vivo também pelo Instagram da Stand With Us Brasil, no Instagram. E o tema de hoje é o tema anunciado sobre a série israelense Fauda, que foi eleita pelo New York Times como a melhor série da década do Netflix. Algo extraordinário para uma série israelense. A série israelense já terminou a sua terceira temporada. Eu particularmente tenho uma história que eu encontrei já duas vezes o Avi Sacharov, que foi um dos autores da série, o Lior, que é o que faz de Doron Cabildo na série, o principal ator. E muitas pessoas perguntam muito a respeito de várias coisas relacionadas à série Fauda, como por exemplo, se existe mesmo esses soldados, como é que é a interação entre o exército e o serviço secreto de Israel, e como é que, se eles realmente falam árabe fluente do jeito que eles falam na série, e por aí vai. Então, antes de mais nada, eu queria só fazer um panorama do que pode ser dito, né, a respeito dessa unidade. Então, essa unidade Duvdevan, que é cereja em hebraico, foi criada em 1986, no começo dos problemas que depois veio a ser a primeira intifada, que é o levante palestino contra a presença de Israel na Cisjordânia. Essa unidade foi ordenada pelo Ehud Barak, que foi depois primeiro-ministro, ministro da Defesa, muitos de vocês conhecem. E essa unidade, ele falou que ele queria uma unidade que pudesse entrar em território hostil para poder fazer ações de prevenção de atentados ou prisão de pessoas que estavam envolvidas com terrorismo, no caso, sem precisar fazer com que essa força militar estivesse exposta antes de fazer as suas ações. Então, em outras palavras, o que a gente está dizendo é de que quando o exército, qualquer exército do mundo inteiro, vai pegar uma unidade com carros blindados, com uniformes, com armas, e vai entrar numa outra região hostil para fazer uma prisão ou para tentar, por exemplo, instalar uma câmera ou uma escuta, essa unidade vai ser exposta no momento que ela entrar da fronteira para o lado de lá. E isso era um problema para você conseguir ter o resultado que você queria ter, no final das contas. O resultado que você queria ter é você não expor essa unidade até o momento em que ela está já a postos de fazer a ação que ela precisa fazer, que no caso é prender uma pessoa ou apreender materiais explosivos, armas, ou fazer algum tipo de operação para obter inteligência, que às vezes essas ações para obter inteligência não são necessariamente se expor, né? Então, essa unidade fica secreta até 1991, e dentro dessa unidade chamada Duvdevan, que é cereja em hebraico, Duvdevan, existem várias funções distintas, assim como dentro de uma infantaria também tem várias funções distintas, né? Tem médicos, tem atiradores de elite, tem tem paramédicos, tem pessoas que são professores,
treinam luta, treinam tiro e por aí vai. E nessa unidade existe uma parcela pequena dessa unidade que chama Mistaravim, que são as pessoas que se disfarçam para poder entrar dentro do território controlado, então, hoje em dia, pela autoridade palestina. E isso tem muita coordenação, como se vê na série, entre a autoridade palestina e as forças israelenses, pois é do interesse dessa autoridade palestina de que essas pessoas, que normalmente são pessoas ligadas ao Hamas, à Jihad Islâmica e a outros grupos terroristas, é de interesse da autoridade palestina também que essas pessoas não cometam atentados e sejam presas. E a forma, a estrutura que Israel tem para poder fazer com que essas pessoas sejam impedidas de fazer suas ações é bem superior a forças policiais palestinas. Não quer dizer que a autoridade palestina também não prenda terroristas do Hamas. Na Cisjordânia tem prisões da autoridade palestina onde existem palestinos presos, membros do Hamas ou de outros grupos. Então, a primeira coisa que a gente fala bastante quando a gente está assistindo a série é que tipo de mecanismo, né, existe realmente para verificar esse tipo de coisa em relação às ações que os terroristas eventualmente fazem e como é que Israel consegue descobrir isso para tentar então evitar um atentado, então, ou mandar uma pessoa, a unidade para prender uma pessoa que cometeu um atentado. Então existem pessoas que são procuradas, fizeram atentados, por exemplo, o último ataque que existiu, matou um soldado, eles jogaram uma pedra, que na verdade era um bloco de concreto de vários quilos, e bateu no rosto do soldado. Ele olhou para cima, porque já tinham jogado uma pedra antes, e isso fez com que ele se ferisse muito grave e ele faleceu no hospital. Essas 3 pessoas que estavam no prédio ainda não foram presas. Então, para poder encontrar essas pessoas, várias formas precisam ser utilizadas, né? Então, não é segredo de como a inteligência de um exército funciona, né? Na forma clássica da inteligência, e essa unidade ela não deixa de ser uma unidade de recolhimento de inteligência e também de operação para efetuar uma prisão no caso de descoberta do paradeiro de alguma pessoa procurada. Só que na parte de operacional de recolhimento de inteligência, o que podemos ver em vários capítulos da série, e eu não vou entrar especificamente, claro, em cada capítulo, porque a gente não vai dar spoiler nenhum da série. Mas existem formas de conseguir inteligência e várias unidades de vários exércitos do mundo têm esse tipo de esse tempo de unidade. Então, aliás, eu só peço aqui para ter certeza de que a página do Stand With Us tenha compartilhado a página do André, porque eu acabei de receber uma mensagem aqui dizendo de que cancelaram. Não está nada cancelado, é só entrar na página do André ou na página do Stand With Us. A inteligência em geral funciona da seguinte forma: existem formas de recolhimento de inteligência que podem ser visuais, pode ser através de escutas, pode ser através de satélites, pode ser através de escutas de microfones que você pode colocar o microfone a 1 km de distância ou 300 metros de distância e escutar o que uma pessoa está falando, ou existem formas de HUMINT, que é Human Intelligence, que é, no final das contas, o que as pessoas sabem a respeito de um certo assunto, por exemplo. Então, o serviço secreto como a CIA, ou o serviço secreto inglês, o MI6, ou o Mossad, que é o serviço secreto israelense, eles têm essa especialidade, que é descobrir informações, e normalmente as informações mais valiosas são as informações que as pessoas sabem. Então, às vezes, em relação em alguns momentos da série, vocês veem prisões, né? Prisões de pessoas, interrogatórios de pessoas, isso é real. Os interrogatórios, pela lei de Israel, eles não são violentos, tá? Então, às vezes, existe muita dramaturgia que a série coloca para tornar a série interessante em relação a isso.
Outra coisa interessante para ser dito em relação a esse tipo de operação é de que especificamente esse tipo de operação de qual as pessoas se disfarçam para entrar num lugar específico, para ter um cover, né, uma história falsa que sustente a sua estada nesse local por um tempo determinado, para poder então descobrir informações específicas, podendo até virar um agente e entrar dentro da família ou dentro de um grupo e poder através daí passar frequentemente informações. Isso é muito mais comum em serviço secreto do que dentro dessa unidade especificamente, tá? Então a gente tem a história de Eli Cohen, famosa história, que foi para a Síria e ficou na Síria por algum tempo para trazer informações do exército sírio, das operações que o governo sírio estava fazendo antes da Guerra dos 6 Dias, 1967, e ele virou quase um indicado para virar primeiro ministro da defesa da Síria, e ele foi pego um pouco antes. Isso é uma das histórias mais emblemáticas do mundo da inteligência, no mundo inteiro, não só em Israel, com certeza é a principal história de uma pessoa infiltrada, que virou quase ministro da defesa da Síria, há 50 e poucos anos atrás. Então, especificamente essa unidade, a especialidade dela é muito mais a entrada em território, mas é uma entrada muito mais rápida e uma saída muito mais rápida. Então, uma das partes interessantes sobre isso é de que eles entram, eles têm uma história, eles se fantasiam, inclusive o próprio Ehud Barak, que foi o primeiro-ministro de Israel, ele foi de uma unidade chamada Sayeret Matkal, que é uma unidade do exército de Israel, considerada a unidade de reconhecimento e de elite do exército, que está diretamente sob o comando do chefe do exército, então não tem toda a hierarquia. E ele se fantasiou, por exemplo, de mulher, em 1984, acho, para entrar no Líbano e ir atrás de um terrorista da OLP, então, terrorista, a Organização da Libertação da Palestina, que naquela época ainda tinha a sua vertente de fazer atentados contra civis israelenses, e eles entraram em Beirute e entraram no prédio onde ele estava e eliminaram essa pessoa. Nesse sentido, é muito mais difícil prender, porque eles estão em território inimigo, longe do país de origem, o que geraria uma estrutura militar em volta para poder proteger os soldados, do que fazer uma ação de que eles chamam de assassinato seletivo de pessoas procuradas por terem cometido atentados. Isso é uma das histórias que tem. Então, agora, esse tipo de ação dessa unidade, e por isso que ela foi criada, é justamente o tema da série, né? A série fala falda. Falda é caos em árabe, né? Então, eles gritam falda no rádio se eles tivessem, por exemplo, um perigo iminente de serem descobertos. Se eles são descobertos dentro, né, dentro dessa operação, né, quando a unidade é criada, o Ehud Barak fala o seguinte: eu quero uma unidade de pessoas que possam se fantasiar especificamente para poder andar de moto no Nasbach, em Nablus, em Shem, da mesma forma que um israelense anda de moto na Dizengoff, em Tel Aviv. Ou seja, uma pessoa que seja parte daquele todo. Nasbach é um lugar específico em Nablus, em Shem, na Cisjordânia. Hoje em dia é uma cidade grande, palestina, controlada pela autoridade palestina, onde tem muitas ruelas muito pequenas, muito estreitas, com muita gente, e tem um grande shuk no centro da cidade. E tem muita gente passando lá. Então, é muito difícil, de forma aérea, por exemplo, se você levanta um drone, de filmar esse local, porque existem muitos telhados, um em cima do outro, e as ruas são muito estreitas, às vezes tem umas redes que tampam essas ruelas, e não dá para realmente você entrar. Então, você precisa entrar fisicamente dentro delas. E essas pessoas entram lá para instalar uma câmera, para eventualmente instalar uma escuta, e como esse território está sob
jurisdição da autoridade palestina, mas em volta dela existe toda uma questão de segurança, de coordenação de segurança com Israel, é muito importante que essa inteligência seja recolhida antes que algo aconteça e não depois. E no final das contas, se a gente for pensar na decisão geopolítica da criação da unidade, a unidade está para evitar violência, tanto evitar um atentado, como depois que evite um atentado, evitar que o exército entre de forma maciça, o que vai gerar um conflito armado e pode fazer com que exista violência entre as partes. Por que eu quero dizer? Por que eu digo isso? Muitas vezes na série mostra pessoas sendo presas sem nenhum tiro ser dado. E isso acontece de verdade. Existem vários vídeos até no YouTube que mostram essas unidades em ação, de realmente câmeras de segurança apontarem para uma esquina, por exemplo, e está passando um carro, está passando um velhinho de bengala, está passando uma moça, e de repente está passando um carro e um caminhão fecha esse carro, ele acha que ele está manobrando, e de repente saem soldados do caminhão, saem soldados do carro, saem pessoas de vários lugares, pegam a pessoa que eles queriam procurar, botam no caminhão e o caminhão vai embora e não teve nenhum tiro disparado e essa pessoa foi presa e ela vai ser interrogada ou ela vai ser julgada caso ela seja procurada por ter cometido algum atentado terrorista. Então essa é uma das questões mais importantes a ser lembrado dessa unidade. Não é uma unidade criada para eventualmente guerrear uma guerra, mas é uma unidade criada e essas pessoas são treinadas para, obviamente, agirem caso sejam descobertas, mas no final das contas é uma unidade criada para recolhimento de inteligência e para evitar atentados terroristas, ou seja, a intenção dela é não precisar disparar e ela vai estar preparada a disparar caso seja necessário, mas caso não seja necessário, ela não dispara, ela somente efetua o preventivo nesse caso. Eu queria sugerir para todos nós que estão nos escutando, caso vocês tenham alguma pergunta, vocês escrevam aqui ou nos comentários do Instagram, que está ligado aqui, que temos 200 pessoas online, muito bom, e no nosso Facebook também. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, que eu vou pegar nos últimos 15, 20 minutos da minha fala, eu vou pegar as perguntas de vocês a respeito disso. Então, vamos lá. Algumas coisas interessantes a serem ditas em relação a isso. Primeira coisa interessante a respeito desse assunto que vai mais em relação à série. A série ela foi criada por duas pessoas que fizeram parte dessa unidade. Então, partam do princípio de que o Avi e Zacharov, que ele aparece apenas uma vez na série, não vou precisar, então não vou falar também quando, e o Doron, que é o Lior, eles fizeram parte desta unidade. Então eles falam árabe fluente, eles conhecem profundamente a unidade e eles, de uma certa forma, recriam métodos, formas que eventualmente eles passaram na vida real quando eles eram soldados. Lembrando que quando eles foram soldados, se os dois têm 40 e poucos anos, fazem 20 anos. Então a gente está falando de uma unidade que já está em 2020 com treinamentos bem mais avançados, com tecnologias bem mais avançadas, com formas bem mais avançadas de treinamento. Então eles, por exemplo, eles têm em Israel toda uma central de treinamento que copia exatamente os lugares que eles vão entrar, os lugares que eles vão passar, para eles poderem ter exatamente o plano de fuga A, B e C, caso seja necessário e tudo mais. Muitas pessoas também perguntaram a respeito de qual é a diferença entre Shin Bet e essa unidade e tudo mais. Então, só fazendo uma explicação básica sobre isso. O Shin Bet, que na verdade, quando a gente fala a palavra Shin Bet, a gente está falando duas letras em hebraico, Shin e Bet. E Shin e Bet é a abreviação de Sherut Bitachon, que é serviço de segurança. E Shin Bet, na verdade, é a abreviação de Shin Bet, de Sherut Bitachon Aklali,
General Security Services, ou Serviço de Segurança Geral. Que serviço? Serviço secreto interno de Israel. Seria uma junção do FBI com algumas outras coisas, apesar de que tem coisas que o FBI nos Estados Unidos tem, que na verdade é de uma outra unidade que pertence à polícia de Israel, que não tem nada a ver com o Shin Bet. Então, o Shin Bet, eles, nesse caso da série, quem faz o papel do Shin Bet é o Gabi, da série. E ele é o chefe de uma série de questões relacionadas à responsabilidade que o Shin Bet tem de reter essa inteligência. E, obviamente, eles trabalham em conjunto com o Exército. O Exército é, vamos dizer, o braço operacional em algumas questões do Shin Bet. O Shin Bet não tem soldados, o Shin Bet tem agentes, né? Então, o Exército tem essa unidade, e essa unidade tem esse braço das pessoas que se fantasiam, e eles trabalham juntos. Então, esse braço das pessoas que se fantasiam é a equipe da série que vocês estão vendo na televisão. E com 5, 6, 7 pessoas. Aliás, eu até ia dizer a vocês de que o Clube Hebraica vai entrevistar, eu vou entrevistar com um convite muito honroso que a gente recebeu hoje do Clube Hebraica. A gente vai entrevistar no domingo às 5 da tarde. Ele é um ator que faz o papel de ele, que é o comandante do grupo dessa unidade, que é o homem mais velho de barba que chega da Inglaterra, para quem já chegou aí na segunda e terceira temporada. Enfim, ele é o comandante dessa Yehidá, dessa unidade especificamente, que está dentro do Devan. Então, essa é uma unidade complexa, pequena, que tem pessoas que já estão aí em serviço obrigatório e tem pessoas que estão em serviço reservista. Nesse caso daqui, a gente vê que é uma unidade muito operante e, ao mesmo tempo, são pessoas muito velhas, comparado com soldados de 18, 19 anos. Então, muitas dessas pessoas são pessoas da reserva e que elas são o tempo todo chamadas para operações, né? Por isso que vocês têm aí essas discussões, às vezes, na série. Então, isso é uma questão também que é usado para a dramaturgia dar certo, mas uma das questões importantes a serem ditas em relação a isso é que para você poder treinar uma pessoa a partir de 18 anos, para que ela faça parte de uma coisa complexa que gera muito treinamento e muito estudo, porque essa pessoa precisa falar árabe fluente com sotaque daquela cidade. Ele precisa saber história, ele precisa saber rezar, ele precisa saber o nome das pessoas em volta, ele precisa saber o nome das ruas, ele precisa saber sair e entrar desses lugares, ou ele não pode usar o Waze. Entendam que qualquer coisa errada pode dar problemas. E isso é uma coisa importante também. A série está sendo vista pelo mundo árabe. E ela está sendo aplaudida pelo mundo árabe. Ela é segundo lugar no Líbano, terceiro lugar na Jordânia. Ela é vista em Gaza, ela é vista na Cisjordânia. E uma das coisas interessantes que os autores contam sobre isso é de que, por mais que é uma série que foi feita por israelenses, ela mostra um lado humano de todos os lados, né? Então, apesar aí de existir, claro, um terrorista precisa ser preso pelas nossas convicções de ética e moral, mas mostra na série, diferentemente de outras séries que a gente está acostumado, ou de filmes que a gente vê na televisão, de que normalmente não mostra a esposa do terrorista, o filho do terrorista, a mãe do terrorista, os medos do terrorista, os vícios do terrorista, as quebras ou coisas emocionais dentro do terrorista. Isso é uma coisa que a série mostra. A série mostra isso. A série mostra a família do terrorista, o irmão do terrorista, a esposa do terrorista, o filho do terrorista que não quer... Entendeu? Gente que, por exemplo, está envolvido com tudo isso e não quer estar envolvido com isso, não gosta disso, quer ir embora, quer ir para a Alemanha, quer ir para a Bélgica, quer estudar outra coisa, quer ser esportista e por aí vai. E isso é uma coisa
que agradou a população árabe que viu a série e que mandou mensagens para esses atores e esses produtores falando: é a primeira vez que uma série, por exemplo, ele fala assim, é a primeira vez que eu consigo me identificar com o lado de Israel. E os israelenses mais, vamos dizer assim, israelenses que eram muito patriotas e que viam só o lado de Israel, mandaram mensagens para os atores e falaram: é a primeira vez que eu me sensibilizo com o lado palestino. Então tem aí uma troca interessante, muito interessante, antropológica, histórica, nesse sentido, que faz com que o outro lado se coloque no sapato do outro. E por mais que a série proteja uma certa narrativa israelense, e com razão, porque são fatos inconsumáveis, terroristas, exército, quem é que atenta contra civis, quem é que não atenta contra civis, a gente não vai entrar agora na aula de história, mas isso é realmente fatos. É claro que nenhum exército não possui erros, mas existe aqui uma questão importante a ser lembrada, que é o fato de Israel ser uma democracia. O exército tem toda uma hierarquia, existem vários protocolos, existem várias regras, existem vários processos. Então o exército não faz o que quer e os soldados não fazem o que querem. Enquanto que do outro lado a gente tem, infelizmente, aí grupos terroristas como o Hamas, e vocês veem aí as interações entre eles e a forma como eles lidam entre eles, com eles mesmos, ou como eles julgam os seus próprios delatores e como eles tratam as pessoas em volta, e qual é a intenção deles em relação a atentados contra civis israelenses. Mas mesmo assim, mesmo que a série tenha uma certa posição em mostrar que de um lado existe um país democrático e do outro lado existe grupos terroristas que tentam reinar em territórios que não tem muita lei, porque a autoridade palestina não consegue implementar muito a lei e a ordem nesses territórios, e a faixa de Gaza é dominada inteiramente pelo Hamas, ainda assim a população árabe se identifica de uma certa forma com o lado de Israel. Então existem muitos elogios vindo do mundo árabe, da Arábia Saudita, do Bahrein, do Kuwait, dos Emirados Árabes e de outros lugares. E inclusive eu uma vez vi uma entrevista, se não me engano, há 1 ano, 2 anos atrás, do próprio, ou uma entrevista ou uma manchete de algum jornal, que parece que o pessoal do Hamas em Gaza estava vendo a série e estavam gostando da série. Então é um paradoxo ao cubo, eu poderia dizer assim, porque a série é sobre eles e não fala muito bem sobre eles, mas ao mesmo tempo eles gostaram e estavam vendo a série. E isso é uma coisa muito interessante nesse caso, a ser notado em relação a isso. Ao mesmo tempo que a gente está aí dentro falando da série, a gente pode até também sair disso e colocar a cooperação de segurança entre Israel e a autoridade palestina. Essa cooperação de segurança que a gente vê na série, ela existe em um nível muito maior, em um nível muito mais íntimo. Os encontros entre o chefe do Serviço de Segurança palestino, que eles chamam de Bitachon HaMisakela Palestini, né? O Magnon Bitachon Palestini, o aparato de segurança palestino da autoridade palestina, e o próprio Serviço Secreto de Israel, que no caso está aí implementado pelo caráter do Gabi, isso existe em um nível muito mais alto. É um nível muito mais alto, é um nível de muito mais gente envolvida, é um nível ministerial, é um nível de encontros, de almoços, de reuniões, de protocolos em conjunto, de rondas em conjunto por locais problemáticos, onde há certas violências que eles precisam eventualmente aí tentar diminuir, tentar evitar e tudo mais. Por quê? Por que isso é tão importante? E é por isso que também eu até escrevi para alguém hoje a respeito do discurso do presidente palestino ontem, dizendo de que por causa de algumas ações ou declarações do governo de Israel sobre o plano de paz do Trump, eles iam cancelar totalmente a cooperação e os acordos com Israel. Isso é speech político, isso é impossível de ser feito para a autoridade palestina. A autoridade palestina depende totalmente, a sua independência, a sua soberania de segurança
e a sua própria vida das pessoas que estão hoje em dia que pertencem à autoridade palestina como governo interino dos palestinos na Cisjordânia, dependem da cooperação de segurança com Israel, que é baseado, que a gente vê um pinguinho disso aí na série. Porque sem ela, aconteceria na Cisjordânia, eventualmente, o que aconteceu na faixa de Gaza, não em toda a Cisjordânia, mas em muitas cidades, e isso seria o fim da autoridade palestina. Isso seria ruim para os palestinos, porque o Hamas entraria no poder, e o Hamas no poder, Israel obviamente fecharia fronteiras, isso prejudicaria trabalhadores palestinos que entram em Israel para trabalhar, isso prejudicaria as relações entre os dois, isso prejudicaria os impostos palestinos, que é Israel que retira esses impostos e transfere para os palestinos. A gente já toca nesse assunto. Então você tem aí toda uma questão de total dependência, infelizmente, porque o processo de paz ainda não terminou, de que ainda assim os palestinos precisam, a autoridade palestina precisa dessa cooperação com o exército de Israel, com o serviço secreto de Israel, e esse nível é muito maior do que demonstrado na série em duas, três pessoas. Essa interação é muito importante. A interação entre o serviço secreto de Israel e o exército na função dessa unidade, na função desses dois, vocês veem às vezes na série imagens que mostram pessoas de uniforme e que não estão de uniforme. Então não quer dizer que todo mundo que está de uniforme é um ativo, pode ser que ele é uma pessoa da reserva que veio para uma missão específica. Tem gente de uniforme, que não está de uniforme, que é do exército, mas ele não usa uniforme. Então existem, por exemplo, várias unidades no exército que o soldado não precisa usar uniforme quando ele sai da base. Não vou especificar agora qual unidade, por que e como, mas existem várias unidades que não precisam usar uniforme. Existem várias unidades que o soldado não sai com a arma, existem várias unidades que o soldado sai com a arma, existem várias unidades que o soldado nem anda armado. Então vocês veem aí na série essa interação de pessoas que estão vestidas de civis e pessoas que estão vestidas de uniforme. Muitas pessoas dessa unidade, especificamente da Duvdevan e especificamente dos Mistaravim, não usam uniforme, nem fora e nem quando estão em operação, principalmente esses que se fantasiam o tempo todo. E tem muita gente do serviço secreto que está inteirado com as ações e com as operações e estão naquele momento, o que eles chamam de quarto de situação, né, na sala de situação, para acompanhar o que está acontecendo. E essas pessoas também estão sem uniforme porque elas trabalham para o serviço secreto e elas não têm uniforme porque elas são civis que trabalham para o serviço secreto. Então isso é uma interação também em níveis muito maiores, em quantidades muito maiores, em maior número de pessoas, etc. e tal. E eu acho que, só para completar em relação à dramaturgia, pessoal, a dramaturgia ela existe por uma série de motivos, né? A gente está falando aqui da série Fauda. Então, por exemplo, se vocês pegarem o filme Argo com Ben Affleck, que ele vai fantasiado de um diretor de cinema para o Irã para salvar os americanos que estão refugiados na casa de um embaixador canadense depois da Revolução Islâmica no Irã. O filme ele retrata uma coisa que aconteceu, só que ele coloca muita dramaturgia para o que aconteceu na realidade. Tá? Vejam o filme e depois pesquisem no Google, que na realidade foi muito mais simples do que colocam no filme e muito menos perigoso, entre aspas, do que aparece no filme. Mas eles precisam colocar isso porque é um filme hollywoodiano que inclusive ganhou o Oscar, então serve aí a dramaturgia em relação a isso. Falando agora, voltando um minuto a essa interação entre a autoridade palestina e Israel, isso está em vários níveis. Por exemplo, os empresários palestinos, né? Na Cisjordânia moram 2 milhões e 2 milhões e 500 mil palestinos. Todos eles, a maioria deles, 98% deles moram nas cidades palestinas que são administradas pela autoridade palestina. Ou seja, Israel não tem nenhum tipo de controle e contato com essas pessoas. Então, os empresários, os comerciantes, as pessoas que trabalham com comércio, eles vão importar produtos. Então, eles compram produtos e os produtos chegam no porto de Haifa ou no porto de Ashdod. E aí Israel vai limpar
o que eles chamam de clean customs, né? Então eles vão recolher os impostos. Então na hora que chega uma empresa israelense, por exemplo, compra um carro eles vão agora, o Ministério da Fazenda de Israel, o Ministério dos Impostos de Israel, né? A Autoridade de Impostos de Israel vai agora fazer um boleto para esse empresário pagar os impostos dos produtos que ele comprou. Ele vai e paga esse boleto. Então esse sistema os palestinos não têm ainda. Então quem faz esse sistema para os palestinos é Israel. Então Israel montou esse sistema. Esse sistema diretamente os empresários palestinos pagam esses impostos. Israel recolhe o dinheiro. Os palestinos não têm uma moeda ainda, então eles utilizam um shekel israelense. E esse dinheiro vai todo revertido para uma conta bancária que Israel detém e ele transfere mensalmente esse dinheiro para as contas da autoridade palestina em shekels. Então esse dinheiro, que é boa parte do orçamento palestino, é transferido de Israel para os palestinos. Tanto inclusive agora com o coronavírus, os palestinos, a autoridade palestina pediu um empréstimo de 800 milhões de shekels, o que seria em torno aí de 1 bilhão e 100 milhões de reais, mais ou menos, para Israel. Então Israel adiantou 800 milhões e eles vão descontar 200 milhões por mês pelos próximos 4 meses, começando no mês que vem. Então isso é um nível de cooperação que chega. Não é um nível de cooperação apenas especificamente, somente no nível de 2 pessoas ou de 3 pessoas que mostra na série. Outras coisas que eu queria falar em linhas gerais em Israel, que eu acho que é importante falar sobre isso, eu não vou citar agora nem nenhum capítulo específico, em nenhuma session especificamente, né? Nenhuma temporada específica, lembrei da palavra, mas assim, a segurança que Israel tem, a quantidade de inteligência que tem é muito maior do que aparenta. E é muito mais difícil do que aparenta entrar em Israel sem que ele não seja notado. É muito mais difícil efetuar um atentado em Israel, principalmente na qual você precisa utilizar bombas, por exemplo. Por isso que não tem mais, né? Existe uma barreira de segurança e existe uma série de ferramentas que Israel utiliza hoje em 2020, eu estou dizendo. Mas mais uma vez, né? A gente está falando de 2 pessoas que fizeram parte dessa unidade nos anos 2000, um pouco antes talvez, e são 2 pessoas que fizeram operações e que muitas delas eles não podem, por exemplo, algumas ferramentas e algumas formas e alguns mecanismos não podem ser ditos, então não são ditos nem na série e obviamente não nessa live, e isso é uma das coisas que fazem com que a quantidade de informações que existe dentro desse sistema seja tal para evitar que ações violentas sejam tomadas. Isso é muito importante notar nessa live, porque muitas das vezes que a gente vê informações a respeito de Israel aqui no Brasil e tudo mais, as pessoas, algumas delas tendem a achar que Israel é violento gratuitamente, porque é o poder mais forte na região. E justamente a criação dessa unidade, de outras unidades que fazem esse tipo de trabalho, foram feitas justamente para evitar a violência. Porque quando você prende uma pessoa e sem precisar colocar um exército inteiro em uma cidade, sem precisar demolir uma casa e sem precisar dar um tiro, e essa pessoa simplesmente é retirada de onde ela está, sem nenhum tipo de violência em volta, com uma operação que vai, de uma certa forma, começar silenciosa e terminar silenciosa. Isso não é ruim, isso é bom. Isso é bom porque a gente tem que também ser aí o Wilton lembrou aqui, o autor que eu vou entrevistar no domingo, obrigado Wilton, é o Eli, que é o que faz de Eli, é o Yaakov Zada, é o Yaakov Zada. Ele é o ator que a gente vai entrevistar no domingo, às 5 horas da tarde, no Facebook do Clube Hebraica de São Paulo.
e a gente vai compartilhar no Facebook do Stand With Us e outros Facebooks também. Eu vou agora, pessoal, ler algumas perguntas para vocês, de pessoas que enviaram perguntas para nós. A gente tem alguns comentários. O Júlio, como vai, Júlio? O Júlio está perguntando sala de mensagem. Na verdade, eu estava falando war room, né? Sala de situação, situation room. Em hebraico, heder matzav. É o quarto, rapak. Rapak seria em hebraico a abreviação para isso. É o quarto, é a sala, é o ambiente que vocês veem naqueles filmes com aquelas telas, que vai estar concentrado o comando daquela operação especificamente. Isso existe em várias operações. Tá? Então isso é uma boa pergunta. Obrigado por ter perguntado. A Bettina pergunta o seguinte: se puder, comente também sobre a dramaturgia do filme Red Sea Driving Resort. O que é verdade nesse filme? Bettina, infelizmente eu vou precisar te falar que a gente vai precisar fazer uma outra live só sobre esse filme, porque tem muita história a respeito do filme Red Sea. Eu vou comentar, claro, Red Sea Diving Resort, que está no Netflix. É um filme americano feito para fazer a passagem de uma ação que Israel fez do Mossad junto com o exército de Israel para, de forma secreta, retirar milhares de etíopes que estavam, judeus, que estavam em situação de risco na Etiópia, dentro de uma guerra civil, e foram retirados do Sudão, que é um país hostil e inimigo de Israel, que naquela época era bem mais hostil, hoje em dia é bem menos, mas naquela época era muito hostil, então era muito perigoso. E ele chama Diving Resort porque a equipe do Mossad, eles simplesmente montaram uma escola e um resort de mergulho no Mar Vermelho, porque eles fizeram isso na costa do Sudão, que fica no Mar Vermelho, a 3.000 quilômetros de Israel, e eles realmente montaram um hotel e um resort de mergulho que funcionava. Funcionava no sentido de existiam pessoas, turistas da Itália, da Europa, que iam para esse resort, isso na década de 70, 80, não lembro agora exatamente o ano, que eles iam, eles se hospedavam e o pessoal do Mossad tinha lá toda a sua história falsa que cobria a sua identidade verdadeira, e eles realmente faziam mergulho, faziam comida, vendiam camiseta do hotel, e eles realmente fizeram curso de mergulho para poder ensinar mergulho, para poder fazer mergulho, e realmente era uma vida à parte que esses agentes tiveram por vários e vários meses para poder, dentro desse resort, fazer o plano de retirada dos etíopes que iam sair primeiramente de barco e depois de avião para Israel. É uma história muito comprida que mereceu o filme, mereceu outros filmes que também tem, e merece também, né, Bettina, uma outra live. Só para vocês terem uma curiosidade especificamente sobre isso. Esse hotel que eles montaram falso deu dinheiro, porque tinha entrada de pessoas, então tinha receita. E esse dinheiro, como o hotel era uma empresa falsa, uma empresa de fachada, mas ela também dava dinheiro, então o Mossad, na época, tem até uma piada de que o bookkeeper, né, o cara que trabalhava na parte financeira dessa operação, ele teve que abrir uma nova seção de entradas, porque o Mossad não está acostumado a ganhar dinheiro, ele está acostumado a gastar dinheiro, né? Ele só gasta, mas ele não ganha. E pela primeira vez uma operação teve entrada de dinheiro, não teve só saída. Então eles tiveram que inventar uma forma de colocar isso no sistema. Isso é uma história engraçada, isso é verdade, viu? A Raya Freida pergunta o seguinte: quem saberia se esse paradoxo de simpatia dos palestinos os ajudariam a uma reflexão sobre o ódio que educam as crianças? É uma reflexão interessante, Raya. A gente sempre fala disso nos nossos cursos, nas nossas lives. Os palestinos, da autoridade palestina, não o povo palestino, mas a autoridade palestina, ela trabalha de forma dúbia, a fim de não somente se sustentar no poder, mas também fazendo com que
pessoas possam sustentar eles no poder. E o que isso significa, em outras palavras? É de que existe uma perpetuação do conflito. E a educação das crianças, infelizmente, entra dentro dessa teoria que a gente chama de perpetuação do conflito. É fazer com que o conflito não termine mais. E não termina mais porque, às vezes, eventualmente, é mais conveniente para eles não terminar o conflito e continuar com o status quo, com salários gordos e com as suas regalias e os passaportes diplomáticos para essa pequena elite da política palestina do que realmente resolver o conflito, o que é uma pena muito grande. Mas isso existem vários paradoxos. Da mesma forma que Israel, de uma certa forma, muitos me perguntaram quando eu publiquei sobre isso, por que Israel está emprestando dinheiro para os palestinos? E é uma pergunta legítima. Israel está emprestando dinheiro para os palestinos porque para Israel é muito pior uma crise econômica lá. Muito pior. Para Israel também é muito pior. E ao mesmo tempo, Israel tem preso 650 milhões de shekels, que seriam uns 800 milhões de reais, da autoridade palestina, e esse dinheiro vai continuar preso até que eles parem de pagar os salários de terroristas presos em Israel, que são mais de 400 milhões de dólares por ano que a autoridade palestina utiliza para pagar salários de terroristas presos em Israel. Pessoas que cometeram atentados, e quanto mais hediondo o atentado, mais salário eles ganham, chega até 4 mil dólares por mês de salário. E aqueles terroristas que foram mortos durante um atentado, ou por terem se matado, ou por terem sido mortos pelas forças de segurança israelenses, a família deles vai ganhar o dinheiro. Ou seja, é um dinheiro gasto com incentivo ao terrorismo. Isso é uma lei da autoridade palestina, que passou no parlamento palestino, que é 7% do orçamento palestino, que hoje em dia são 430 milhões de dólares por ano. Então, dinheiro que é enviado do mundo inteiro para lá, por exemplo, Noruega, Estados Unidos, Brasil, no seu tempo, etc., etc., pode ser usado para isso também, porque todo o dinheiro vai para o mesmo lugar e aí eles distribuem de acordo com as necessidades ministeriais. E isso é um problema. Então, o que vai acontecer se eles travarem esse dinheiro? O que acontece se eles pararem de pagar esse dinheiro? Muitos falam assim, parem de dar esse dinheiro para a autoridade palestina até que eles não parem de pagar esses valores para terroristas que estão presos e para suas famílias. Se eles pararem de pagar, o Irã vai dar. E não vai fazer diferença nenhuma. A Arábia Saudita pode dar. A Indonésia pode dar. E os palestinos não vão... E a autoridade palestina, como isso é uma narrativa muito forte, que sustenta eles no poder também, que eles não vão deixar de pagar. Eles vão deixar de fazer outras coisas, mas isso eles não vão deixar de fazer. O que é um problema. Então, é melhor que a Europa dê e influencie do que outro país dê, infelizmente. Vamos lá, tem mais algumas perguntas aqui que chegaram. Qual outra série similar você indica? A Priscila Gali perguntou aqui. Tem uma série que chama Hatufim, em hebraico, Prisioneiros de Guerra, que deu origem a Homeland americano. Mas a série original é israelense, chama Prisioneiros de Guerra. Não sei se tem no Netflix, já tentei achar em português, não achei. Não sei se hoje em dia tem, talvez tenha no HBO, talvez tenha em outro lugar, no Amazon. Tentem ver se vocês encontram Prisioneiros de Guerra. É bem interessante, é sobre soldados israelenses que ficam presos na Síria e voltam a Israel depois de 18 anos, que é mais ou menos a mesma história do que acontece em Homeland. Então, para quem viu Homeland, aparece lá baseado na novela israelense Prisoners of War. Em hebraico é Hatufim, que é sequestrados em hebraico, e essa é uma série similar que vocês podem ver. Outra série similar, que não é similar, mas é bem interessante, é Hostage, em hebraico. Então, essa é muito interessante. Voltou aqui, espero que tenha voltado, deu uma pausada aqui na tela, mas acho que voltou. Então, vamos lá. Mais perguntas que tem aqui. O Marcelo pergunta o seguinte: não tem muitas partes que podem ser consideradas um pouco forçadas ou fantasiosas? Algumas que você lembra em particular? Mais uma vez, Marcelo, a gente tem 10 minutos de live só por causa do tempo do Instagram, então vou terminar daqui a 9 minutos mais ou menos, mas peço desculpas de antemão se não responder alguma pergunta. Sim, algumas partes são forçadas e eu não vou citar quais são porque eu vou estar dando spoilers, então me desculpem, mas eu não vou citar.
Vamos lá, mais alguma aqui. O Dino pergunta, você já leu algum livro do Viktor Ostrovsky? O que achou? Infelizmente não li ainda. Se você me indicar algum, Dino, eu vou agradecer também. Qual o nível de cooperação com Gaza? O Roberto pergunta. Não existe cooperação com Hamas, existe coordenação de certas questões humanitárias através de mediadores que não é o Hamas. Então você tem a Cruz Vermelha, você tem organizações humanitárias, você eventualmente tem embaixadores. Pode ser que talvez tenha algum contato secreto entre o serviço secreto de Israel com alguém em Gaza, mas se existe, a gente não vai saber, e se eu soubesse não poderia falar, mas com certeza eu não sei, e com certeza se existisse, o Israel também não falaria. Então isso não é viável, infelizmente, né? O César pergunta... Por que o Doran está hospedado numa bagunça? Coisas do filme ou são integrantes de uma influência? César, eu não vou responder sua pergunta porque ela pode dar um spoiler. Mas, mais uma vez, utilizem a dramaturgia para tentar explicar algumas questões que vocês talvez não entendam, se isso é possível, se não é possível. Mais uma vez, de forma geral, eu digo, essa unidade ela não é uma unidade que fica um ano dentro de um lugar. Essa é uma unidade que faz operações especiais e volta. Né? Não é uma unidade específica para operar por muito tempo, né? Mas pode existir isso, né? Marcelo pergunta como esses agentes ganham bem, são valorizados? Com certeza pessoas mais veteranas ganham mais. O salário médio em Israel está na casa dos 10, 12 mil shekels por mês. Esses veteranos, se são pessoas fixas nessa unidade, devem ganhar lá os seus 18, 20 mil por mês. E tem vários benefícios, tá? Shekels, né? Faça uma conta para reais depois. Mônica Zerman pergunta, André, por favor, comente mais sobre o papel do Gabi, o capitão Yaub, como ele consegue circular também dentro do Ministério da Defesa de Israel com os serviços palestinos, minha inteligência não alcança isso. Mais uma vez, Mônica, existe cooperação e essa cooperação ela é muito... ela está perguntando sobre essa interação que o Serviço Secreto de Israel tem com a autoridade palestina e esse círculo que acontece. Esse círculo é nesse nível, se não mais íntimo do que ele. Tá? Essas pessoas acabam criando uma relação, se ligam, se cumprimentam e tudo mais. Eu posso dizer até, temos mais 5 minutos, que eu uma vez visitei um assentamento israelense em Efrat, que fica na Cisjordânia, que é um assentamento aberto, ele não tem cercas, e tem vários vilarejos palestinos em volta. Eles têm um centro médico, e esse centro médico tem um centro especializado de uma maternidade para as mulheres darem à luz, porque na época da Segunda Intifada elas precisavam pegar ambulância e ir para Jerusalém, tinha atentados a tiros contra as ambulâncias, então eles decidiram montar isso lá. E eles atendem hoje em dia esses vilarejos palestinos de graça. Então tem uma relação muito forte com as pessoas palestinas e esse assentamento. Olha só o paradoxo, né? Então não é nem 8 nem 80, né? Existe sempre aí uma interação. E a interação é tão grande que palestinos que eu escutei lá não querem que o assentamento seja retirado de lá, porque o assentamento ajuda eventualmente esses vilarejos em volta. E quando teve uma vez uma festa judaica, na casa do prefeito, eles fizeram um churrasco e chamaram as lideranças palestinas e tem uma foto que está todo mundo. Pessoas do exército, os judeus que moram no assentamento e os palestinos e o prefeito e todo mundo junto numa foto comendo. Então é bem menos, não existe um conflito entre as pessoas, né? A gente tem que entender que o conflito palestino-israelense é conflitos, no plural, tem várias questões, tem uma questão com a autoridade palestina, tem outra questão com a Jihad Islâmica, tem outra questão com o Hamas, tem a questão com a população civil que eventualmente joga pedras, etc. e tal, e tem a relação entre as pessoas. Então tem relações entre os israelenses e palestinos, relações. Muitas delas são relações de amizade, íntimas, de confiança e por aí vai. Vamos lá. Eu infelizmente peço desculpa para não responder todas as perguntas. A perpetuação do conflito é interessante porque haja sempre dinheiro, como ali já falou, e poder. O Zé fala, veja que não existe somente palestinos radicais, existem aqueles que querem levar suas vidas produtivas e felizes. Claro, o Zé, mais uma vez, bem lembrado, é a maioria dos palestinos, infelizmente a minoria
radical acaba calando a maioria silenciosa, isso em muitos lugares do mundo, no Oriente Médio especificamente, e não é diferente também no Iraque, Afeganistão e outros lugares. Terrorismo virou um negócio. A Lea pergunta: Israel ajudou muito agora a faixa de Gaza na época do Covid, entendo que seja para evitar efeitos de rebote, mas os palestinos reconhecem essa ajuda? A população palestina provavelmente, o Hamas jamais reconheceria, a autoridade palestina deve reconhecer, mas não vai ficar fazendo propaganda disso, claro, porque não serve à narrativa deles. O Roberto Goldman pergunta por que Israel não aniquila os cabeças dos terroristas, incluindo Abbas? Uma questão política, Roberto. Eles podem eliminar os líderes terroristas do Hamas, por exemplo, nas guerras, eles não eliminam. Isso é uma questão de estratégia e de visão que passa para frente, né? Que é uma questão de longo prazo. Então, infelizmente, eles não fazem isso. É uma decisão política, não é uma decisão militar. Não é uma questão que o exército decide, é uma questão que o governo de Israel teria que decidir. Como o Hamas tornou o controle total da faixa de Gaza, foram eleitos. Rapidamente, Vitor, a gente está saindo do tema, mas o Hamas participou das eleições de 2006, ganhou parte do parlamento palestino, o Abbas fez um governo de coalizão e eles expulsaram depois o Abbas e o Fatah, que é o partido de Abbas, na faixa de Gaza, num golpe em 2007, em janeiro de 2007, e mataram 110 palestinos do Fatah, jogaram eles dos últimos andares dos prédios, humilharam eles, e os que sobreviveram fugiram, foram até a fronteira, Israel transferiu eles para a Cisjordânia e desde então, há 13 anos, o Hamas domina a faixa de Gaza. O FAO da série mostra justamente os radicais, que são em muitas as razões pela integração entre os serviços de segurança. O Hamas puro tem sim esses atos de agressão, mas não gostam de radicais extremos, atrapalham o seu projeto. Tudo uma questão de perspectiva, né, Zev? A gente tem radicais dentro de radicais, então quando você tem um grupo radical e tem mais radicais do que aqueles outros, eles vão achar que eles são menos radicais. É a mesma coisa que a gente falar de uma pessoa que está à esquerda da direita e não necessariamente é de esquerda, e uma pessoa que está à direita da esquerda e não necessariamente é de direita. É tudo uma questão de perspectiva. Gente, eu queria agradecer a vocês. Infelizmente a gente vai precisar encerrar porque a gente tem 1 hora apenas na live no Instagram, então a gente tem mais 2 minutinhos. As pessoas estão comentando aqui sobre outros seriados. Hostes é maravilhoso, concordo, e por aí vai. Obrigado, Raya, pelas perguntas. Aqui no Instagram eu acabei não vendo se tinha perguntas ou não, então eu queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam. A gente chegou num pico de 210 pessoas nessa live. Vamos fazer mais lives sobre seriados israelenses e filmes israelenses, e por isso vejam todos. Falda está no Netflix, é uma das melhores séries já produzidas, na minha opinião, pela indústria cinematográfica israelense, que é muito boa, de muita qualidade, extremamente bem pensada, bem atuada, e demonstra as dificuldades que Israel tem em relação a lidar com esse conflito e o sofrimento mútuo, tanto dos palestinos e dos israelenses pela situação do conflito. Eu estou vendo aqui que a gente não tem perguntas no Instagram, somente pessoas escrevendo que gostaram da série e cumprimentando a live aqui do Stand With Us Brasil. Sigam as nossas páginas, as nossas redes. A gente publica coisas educacionais a respeito de Israel, a respeito do conflito, tentando desmistificar preconceitos, jargões, ideias pré-concebidas a respeito do conflito, a respeito da existência de Israel. É muito interessante esse tema, é um tema que nós somos apaixonados, e eu sugiro a vocês a lerem mais livros, a verem mais séries e a entenderem mais sobre o Oriente Médio, para então a gente poder ter diálogos mais produtivos de como essas pessoas maravilhosas que preenchem esse mosaico do Oriente Médio, árabes, drusos, judeus, israelenses, persas, etc. e tal, possam eventualmente chegar num futuro de paz e prosperidade naquela região. Agradeço a todos vocês, boa noite a todos e até uma próxima.